O filme se inicia em 1914, no coração do Egito, com o professor Paccoli, acompanhado pelo seu aluno aplicado, Billy, mergulhando nas profundezas de ruínas ancestrais. Eles decifravam as inscrições milenares nas paredes, e o professor, com seu olhar aguçado, traduzia uma profecia arrepiante. De 5 em 5 milênios, uma força sombria e poderosa chamada Mal despertava para tentar varrer toda a vida dos planetas. E olha, essa força só podia ser detida por uma arma mítica, composta pelos 4 elementos: água, fogo, terra e ar, e um 5º elemento, que é nada menos que um ser perfeito. Nesse meio tempo, um sacerdote, que estava ali de olho, escutou as descobertas bombásticas do Paccoli e decidiu jogar um veneno na água do professor. Mas o Paccoli, que não era bobo nem nada, recusou o trago suspeito e pediu para o Billy buscar uma bebida mais forte, um álcool, que é para ninguém botar defeito. E não é que, do nada, uma nave espacial estaciona em cima da pirâmide? Os Mondoshawans, uns alienígenas robóticos gigantescos, desembarcam com tudo. O sacerdote, que já conhecia a galera de outras histórias, entendeu que os objetos sagrados que ele guardava iam ser requisitados, já que um conflito cósmico se avizinhava e a Terra estava na berlinda. Um dos Mondoshawans sacou uma chave misteriosa, abriu uma parede secreta, e o pobre do Paccoli ficou tão abismado com o que estava rolando que apagou. Os extraterrestres cataram as 4 pedras elementares e um sarcófago com o 5º elemento. O sacerdote ficou na neura, pensando que agora a Terra ia ficar à mercê do perigo. Enquanto isso, o Billy, que tinha ido pegar a bebida, voltou, sacou sua arma e acabou disparando sem querer. O sistema de segurança da pirâmide ativou, e as paredes começaram a se fechar. Os alienígenas vazaram rapidinho para a nave deles, mas um ficou para trás, passando a chave para o sacerdote, que ficou com a mão presa. Ele prometeu que ia passar o conhecimento adiante, até que os Mondoshawans voltassem. 300 anos depois, a tal profecia está aí, batendo na porta. O presidente Lindbergh convoca uma reunião de emergência. Eles resolvem mandar uma nave militar para dar um chega para lá no mal, mas o último sacerdote, Vito, tenta dar um toque. Atirar no mal só vai piorar as coisas. Lindbergh, naquela teimosia, manda bala. Só que o mal é osso duro de roer e não tá nem aí pros mísseis, fazendo os soldados pagarem caro. E quando os Mondoshawans resolvem dar o ar da graça de novo, querendo salvar o dia com a superarma, os Mangalores, uns alienígenas fora da lei, metem o louco, atacam a nave deles e passam a mão nas pedras elementares. Os Mangalores decidiram fazer um trato com o Zorg, um cara que não é nada flor que se cheire, pois está metido até o pescoço com os esquemas do mal. Ele foi o cabeça por trás da contratação dos Mangalores para botar as mãos em umas pedras misteriosas. Marcaram de se ver mais pra frente para fazer a troca. Pedras por uma bela grana. Enquanto isso rola, num canto qualquer da cidade, temos o Corben, um ex-soldado que agora vive uma vida mais tranquila, se despedindo do seu gato antes de sair do AP. Mal sabia ele que ia trombar com um ladrão bem na saída, ameaçando ele com uma arma que parece ter saído de filme de ficção científica. Mas Corben é ligeiro, sacou logo que a arma estava sem carga e enganou o ladrão, aproveitando para sacar sua própria arma e meter o pé dali, entrando no seu táxi para começar mais um dia de labuta. Enquanto Corben pega no trampo, um grupo de soldados descobre uma mão alienígena nos destroços de uma nave, e os cientistas do governo entram em ação com uma máquina futurista, capaz de remontar o DNA. Eles estão tentando entender os Mondoshawans, que pelo visto não são tão diferentes da gente. A máquina, que mais parece uma impressora 3D turbinada, começa a reconstruir uma mulher estonteante, deixando todo mundo de queixo caído com sua perfeição. Após ganhar uns trapos para se cobrir, tentam tirar uma foto dela, mas o clique da câmera a desperta. A moça entra em pânico, tentando se comunicar numa língua que ninguém manja, e se esforça para sair da cápsula. Um general tenta intimidá-la, mas ela não tá para brincadeira. Dá um soco no vidro, nocauteando o cara e disparando o alarme. Ela não pensa 2 vezes, corre para a ventilação e se embrenha pelos dutos até chegar no topo do prédio. Só que a polícia já tá lá em cima esperando por ela. Sem saída, ela se joga do prédio e, veja só a coincidência, cai bem no táxi do Corben. Ele fica bobo com a beleza dela, tenta puxar um papo, mas tá difícil entender o que ela fala.
Aí, a polícia chega querendo fechar o cerco, mas ela mostra um cartaz pedindo ajuda. No começo, Corbin fica naquela dúvida, não quer perder o emprego, né? Mas aí, a moça desata a chorar e o coração dele amolece. Ele pisa fundo e inicia uma fuga espetacular, com o táxi voando pela cidade e fazendo manobras que só ele sabe. Depois de uma sequência de ação de tirar o fôlego, eles conseguem despistar a polícia, mas a moça não tá bem, só consegue murmurar "sacerdote" antes de apagar. Corbin, agora numa missão de misericórdia, sai à procura de um sacerdote e acaba batendo na porta do Vito. O sacerdote olha para o braço da moça, vê uma marca e cai a ficha. Ela é o quinto elemento. Vito e o fiel escudeiro Dave decidiram sair em busca das vestes cerimoniais, enquanto Corbin tentava despertar a mulher adormecida com um beijo suave, só que acabou ganhando uma arma apontada em sua direção. A mulher não estava para brincadeira, mostrando logo quem mandava ali. Corbin, todo sem jeito, tentou se desculpar e apresentou seu cartão, mas a mulher tinha um nome que parecia uma novela mexicana, então eles resolveram simplificar e chamá-la de Lilo. Enquanto isso, Vito e Dave voltaram para entregar a Lilo a chave do tal túmulo, mas sem cerimônia mandaram Corbin dar o fora. Lilo, faminta, mandou ver na comida e aproveitou para se atualizar sobre milênios de história no computador do Vito, além de pegar umas dicas de artes marciais. O Vito, que tinha uma habilidade especial de entender línguas, conseguiu puxar um papo com Lilo e descobriu que ela sabia o paradeiro das tais pedras elementares. Enquanto isso, lá com os Mangalores, eles estavam fazendo uma visita ao Zorg, que se surpreendeu ao ver um humano se achando o líder da parada. O tal humano se revelou ser o chefe dos Mangalores, Aknot, que estava se esgueirando disfarçado entre os soldados do presidente. Ele fez umas trocas com o Zorg, que ofereceu para eles a última palavra em tecnologia bélica. Zorg, com seus truques de marketing, mostrou um monte de tralhas que poderiam fazer coisas terríveis, jurando que podiam destruir qualquer coisa que eles imaginassem. Os Mangalores ficaram doidos com as armas e Zorg finalmente abriu a caixa que tinha recebido, só para descobrir que estava mais vazia do que a promessa de político em época de eleição. O cara ficou pé da vida, mas Aknot jogou a culpa dizendo que a missão deles era entregar a caixa, não o que estava dentro. Zorg, todo enfurecido, tentou dar uma de desapegado e saiu do recinto, já sabendo o que ia acontecer em seguida. Os Mangalores, inocentemente, iam ativar um botãozinho extra que transformava as armas em fogos de artifício surpresa. De volta ao Vito, ele descobriu com a Lilo que as tais pedras foram entregues aos cuidados de um tal de cantor famoso, que estaria dando um show em um transatlântico chiquezinho no paraíso de Floston. No meio dessa confusão toda, bateram na porta, e quando Vito abriu, era a turma do Zorg querendo bater um papo. Arrastaram o coitado do Vito para fora para encontrar o chefe deles. Zorg, cheio de pose, queria saber onde estavam as pedras. E quando Vito se fez de desentendido, Zorg soltou uma dessas frases de efeito tipo "Minha missão também é proteger a vida", como se fosse um filósofo de boutique. Ele achava que o caos era o verdadeiro motor da humanidade, então nem se importou quando engasgou com uma cereja, porque, no fim das contas, nenhum dos seus truques tecnológicos ia ajudá-lo nessa situação embaraçosa. Vito, sempre esperto, aproveita a situação para dar uma lição no Zorg, mostrando que até mesmo o poderoso chefão pode ser derrubado por algo tão simples quanto uma cereja entalada na garganta. Ele dá umas batidinhas nas costas do Zorg, ajudando-o a se livrar do perrengue. Zorg, surpreso com esse gesto de camaradagem, deixa o Vito em paz por enquanto. Enquanto isso, um dos capangas do Zorg, todo ninja, usa um dispositivo espião para bisbilhotar uma reunião importante do presidente, descobrindo que as tão desejadas pedras estão com o tal cantor. Lindbergh, o chefe do esquema, manda seus capangas recrutarem o melhor agente para a missão, que, por ironia do destino, é o próprio Corbin. Enquanto toda essa trama se desenrola, Corbin tá lá de boas, jantando em um food truck voador, quando recebe uma notícia nada legal. Foi demitido. Mas a confusão só aumenta quando sua mãe liga, perguntando por que ele não contou que ganhou um tal de concurso Gêmeos. Corbin fica tipo, que concurso é esse que eu nem participei? Mas a verdade vem à tona quando ele recebe uma segunda mensagem com o prêmio. 2 ingressos para o paraíso de Floston.
No meio dessa confusão toda, chegam uns caras estranhos e explicam que o governo armou essa história toda para que Corben pudesse viajar disfarçado e recuperar as pedras. Imagina só a revolta do Corben se sentindo manipulado desse jeito. Ele tenta dar para trás, mas aí chegam mais visitantes, o Vito e a Lilo. Corben fica tão apavorado que esconde os soldados infiltrados na geladeira antes de abrir a porta. Vito não perde tempo e já saca uma arma, exigindo os bilhetes para o paraíso de Floston, onde as pedras estão. Mas a confusão só aumenta quando o alarme do apartamento dispara, indicando a chegada da polícia. Corben, no desespero, esconde Lilo na pia e Vito na cama automática, fingindo que não é ele quando os policiais checam o local. Só que a coisa complica quando um vizinho atrapalhado acaba entregando o Corben sem querer. A polícia leva ele numa boa, mas no meio do caminho, os Mangalores aparecem, matando um monte de policiais e roubando o pacote do Corben. Aknot, o sobrevivente dos Mangalores, tá sedento por vingança e decide roubar as pedras antes de todo mundo. Com o perigo afastado, Corben liberta Lilo e Vito do esconderijo, mas é traído quando Vito nocauteia ele e pega os bilhetes. Corben acorda mais perdido que cego em tiroteio, encontrando apenas a carta de missão dos soldados congelados. Ele, resignado, aceita cooperar. Mais tarde, no aeroporto, Dave tá lá, todo esperto, usando passaportes falsos para fingir que é o Corben e a Lilo é a esposa dele. Mas, na hora do check-in, Corben chega numa jogada esperta, fazendo o Dave passar por seu assistente para não levantar suspeitas. Com isso, Corben e Lilo são liberados para entrar na nave, enquanto o Dave corre de volta para o Vito, que o manda preparar o terreno enquanto parte atrás da Lilo. Só que a confusão está só começando. Logo depois, 2 Mangalores se disfarçam de humanos, tentando se passar pelo Corben e pela Lilo. Só que o atendente, todo sagaz, saca a real no computador e manda os impostores para o olho da rua. E não para por aí. O capanga do Zorg também aparece, tentando bancar o Corben, mas o atendente, suspeitando desde o princípio, vê que o verdadeiro já está dentro da nave e ativa o alarme. O sujeito, ligeiro que só, some da parada e liga para o Zorg, que fica mais puto que chaleira velha, detonando o telefone para mandar uma mensagem. A explosão rola bem na hora do embarque, o que dá brecha para o Vito se infiltrar sem ninguém perceber. E lá dentro da nave, a trama só engrossa. Enquanto Lilo parte para a cápsula deles, Corben é arrastado por uma comissária de bordo para conhecer o famoso apresentador Ruby. Só que o Corben, naquele seu jeito desconfiado, responde às perguntas do Ruby na base do monossílabo, deixando o cara fulo da vida. Corben, sem paciência, coloca o Ruby no seu devido lugar e parte para a cápsula encontrar a Lilo, que finalmente arranja um inglês meio capenga para conversar com ele. Mas a paz não dura muito, porque as comissárias de bordo botam os dois para dormir antes que possam trocar mais ideias. Enquanto isso, o Zorg recebe uma ligação sinistra do mal, que faz umas ameaças pesadas sobre pegar as pedras logo. Só com a voz, o mal consegue fazer a cabeça do Zorg doer feito diabo, mandando um recado claro. Umas horas depois, a nave aterrissa no planeta Floston, e a confusão continua. Enquanto os passageiros desembarcam, os técnicos dão de cara com o Vito se escondendo no sistema de ventilação. Corben, espertão, dá uma olhada no quarto do hotel deles, enquanto a Lilo fica de tocaia no corredor, de olho na chegada da tal cantora diva. E aí a diva, toda poderosa, sente a presença da Lilo e manda seu assistente dizer que podem se encontrar depois do show. E falando em show, o Ruby arrasta o Corben para ver a diva em ação, que canta tão lindamente que até as pedras do lugar ficam emocionadas. Enquanto Zorg faz sua entrada no hotel, os Mangalores invadem o quarto da diva em busca das pedras preciosas. Lilo, esperta que só, tá de olho na parada e parte para cima deles, usando as habilidades de artes marciais que aprendeu no computador do Vito. Um a um, os alienígenas vão para o chão, mostrando que o corpo dela é tão afiado quanto sua mente, sendo o verdadeiro quinto elemento. Ela até recupera a caixa que os Mangalores estavam de olho, mas aí encontra o Zorg na porta. Aterrorizada com a arma poderosa dele, Lilo joga a caixa e se joga nos dutos de ventilação para fugir. Zorg, achando que deu cabo dela, sai de fininho depois de armar uma bomba com contagem regressiva. Enquanto isso, mais Mangalores aparecem no hotel,
causando o maior rebuliço e até interrompendo o show da diva na base do tiro. O público, em pânico, corre para todo lado, e a diva, coitada, cai do palco. Corbin, o cara gente boa que é, corre para ajudar e a esconde atrás das cadeiras. Nos seus últimos momentos, a diva passa o bastão para o Corbin, revelando que as pedras estão escondidas dentro dela. Enquanto isso, lá no quarto, o Zorg abre a caixa e dá de cara com o nada, o que o obriga a voltar para o hotel. De repente, o Mangalore tenta atacar o Corbin, mas ele, ligeiro, derruba o alienígena numa boa. Ele pede para o Ruby segurar o bicho enquanto enfia a mão na diva para pegar as pedras, enrolando tudo no casaco e entregando para o Ruby com a missão de proteger as pedras a todo custo. Mais Mangalores aparecem, mas Corbin mete bala na parada, dando um jeito de se defender enquanto o Ruby escapa para um camarote. Depois de matar vários Mangalores, ele é obrigado a se esconder atrás de um bar quando os caras começam a atirar com mísseis. Mas ele não se rende não, e quando parece que tá tudo perdido, ele tem uma ideia genial. Corbin pula numa prancha e manda um Mangalore voar, deixando a cabeça do infeliz presa no camarote. O Ruby, todo desesperado, grita vendo a cena, enquanto o Mangalore entra em pânico e atira nos próprios colegas. Aí, Corbin aproveita a confusão e parte para cima dos inimigos. Ele consegue pegar uma outra arma e dar um fim nos inimigos que restavam. A coisa fica feia quando mais Mangalores aparecem, mas Corbin não perde tempo e manda bala, mirando direto na silhueta do Ruby, que acaba caindo. Para completar, ele joga uma granada pelos buracos, limpando o chão dos alienígenas. Na sala de controle, eles se deparam com mais Mangalores, mantendo um monte de gente como refém, incluindo o Vito. É hora de mais uma luta, e os humanos estão levando a melhor. Aknot, o chefão dos Mangalores, pede para falar com um humano, e Corbin, destemido como sempre, se oferece, mas não perdoa e mete bala assim que vê a chance. Corbin dá uma olhada nas câmeras de segurança e vê a mãozinha da Lilo pendurada nos dutos de ventilação. Ele, Ruby e Vito partem para resgatar ela, mas descobrem uma bomba no caminho. Os alarmes disparam, e o hotel vira uma confusão total, com todo mundo sendo evacuado. A equipe do Corbin consegue fugir no meio da confusão, mas o Zorg não tem a mesma sorte. Ele volta para o quarto e tenta desativar a bomba, só que os Mangalores deixaram outra bomba esperando por ele. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, Quinto Elemento, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. A explosão acaba com o hotel e com o Zorg junto. Enquanto isso, o mal está se aproximando da Terra, e os cientistas detectam isso, correndo para avisar o Corbin que eles têm só 2 horas para salvar o mundo. Na viagem, a Lilo acorda e fica chocada com a história da humanidade, vendo o quão violenta a gente pode ser. Eles chegam ao Egito, onde o Dave os leva até o templo. Lilo está machucada e desmaia de novo antes de explicar o que fazer. Mas o Dave, esperto que só, descobre que cada pedra precisa ser ativada com seu elemento. Eles colocam suor na pedra da água, jogam terra na da terra e acendem um fósforo na do fogo. Com todas as pedras prontas, Corbin corre até a Lilo e a acorda, falando sobre o poder do amor. Nesse momento, o quinto elemento finalmente desperta, ativando a arma suprema que detona o mal bem na hora que ele está chegando. A ameaça é eliminada de uma vez por todas. Algum tempo depois, os cientistas colocam o Corbin e a Lilo numa cápsula de DNA para curar os ferimentos deles. Lindbergh aparece para agradecer, mas os dois estão se divertindo tanto lá dentro que nem estão ligando para o agradecimento. E é assim que o filme se encerra.